Ao vivo, para bater mais um papo aí, rapidinho. Sejam bem-vindos aí. Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde. Para quem está por agora aí, boa noite. Sou Rodrigo Guedes, para quem está chegando, sou astrólogo e tenho um trabalho aí do uso da astrologia no trato da dependência química. E eu venho fazendo alguns registros aí, no sentido de trazer a linguagem da astrologia para esse povo que eu atendo. Que é um desafio, né? Sempre é um desafio, mas para mim aí é um presente, né? Poder dividir e poder estar com vocês, né? E aí o tema de hoje, vou até colocar aqui o tema de hoje. Como é que coloca o tema aqui? Acho que tem que escrever aqui, ó. Como a astrologia pode ajudar para sair do abismo emocional. Vou colocar aqui. Astrologia, abismo emocional. E aí esse tema é um desafio, assim. Eu ainda falei, puta, como é que eu vou falar disso, cara? E como é que faz para fixar? Fixar comentário. É isso aí, astrologia, abismo emocional. Então, enquanto o povo vai chegando, eu já vou esquentando aí, né? Então, eu falo assim, mas como que a astrologia pode ajudar nesse processo, né? Por que você traz a astrologia, né, para essa área, né? E aí, primeiro que a astrologia é uma linguagem. É um papo, né? Uma linguagem, né? É uma forma de fazer uma leitura do que está acontecendo. Uma leitura sobre a natureza, né? Sobre a essência, sobre o que tem por detrás do que está acontecendo. É uma leitura mesmo. Então eu olho o mapa astral, interpreto aquilo e falo, nossa, isso aqui é por causa daquilo, isso aqui é por causa disso aqui. Isso ajuda a ter discernimento e entender o contexto, ter consciência do que está acontecendo. Esse é o grande ponto aí, da astrologia, nesse caso, né? E daí, para falar para vocês, né, nesse sentido, então abismo emocional. Como que a astrologia pode ajudar nesse contexto de abismo emocional? Primeiro, eu vou dizer por que desse tema, né? Então, quando eu falo de dependência química, codependência, a mãe, as mulheres, os adictos em si, a gente está falando de um dilema emocional. É isso, assim, esse dilema ele é todo emocional. Quando eu digo todo emocional, ele é todo cheio de trama, todo cheio de por detrás, ele é todo cheio de manipulação, ele é todo cheio de sentimento, de emoção, de amor, de ódio, de controle, de piedade, necessidade de ajudar. Esse contexto da adicção, da dependência química, desse trato em si, ele é todo nesse sentido de emocional. E aí, quando eu falo de abismo emocional, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre as pessoas que ficam presas, afogadas, né, naquele sentimento que a ocasião traz e não consegue discernir, não consegue perceber o que está acontecendo. Perde o poder de discernir. A cabeça parece que vira, assim, é tanta emoção, é tanto sentimento junto que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Aquela coisa assim, parece que a pessoa está afogada. E aí, só para dar um norte, né, e para trazer a astrologia para entender o que é isso, quando a gente fala de questão emocional, a gente vai falar do quê? A gente vai falar do elemento água na astrologia. O elemento água na astrologia, ele representa a emoção, ele representa o cuidado, representa o afago, representa o acolhimento, representa as águas, né? A mãe, a lua, e todos os signos ali do elemento água, que tem essa questão assim do sentimento em si, do sentir em si. E aí sobe parênteses para registrar, o importante é registrar, né? Abre parênteses que é o seguinte, assim, por exemplo, então uma mãe me procurou no sábado, né? E ela estava muito nervosa, né? Porque a filha, dentro desse contexto, ele colocou assim, minha filha é muito bonita, né? Acabou de vir de um casamento e o casamento acabou e ela, né? Eu já desconfiava e agora ela tá usando droga e diz que vai parar e não consegue e todo esse contexto. E a mãe me procurou porque elas tiveram uma discussão recentemente e a filha acabou agredindo a mãe.
né? Ela falou assim, não, onde já se viu, ela chegou a um ponto de me agredir, que isso não pode acontecer, e ela estava com muita raiva, muito ódio, com a sensação de impotência e sem entender o que estava acontecendo, né? Dentro desse contexto e tal. E aí eu tentei conversar com ela e ela não conseguia separar o fato da filha dela ter agredido ela, com toda a justificativa, né? Do que tinha acontecido. Ela não conseguia separar o assunto. Ela estava presa na raiva, no ressentimento de todo esse processo, desse elemento, né? E aí, para ajudar um pouquinho mais a gente entender o que são esses caminhos emocionais do elemento água e de todo esse processo desse abismo, a gente precisa pensar nas casas astrológicas. Eu já falei um pouquinho de todas as casas, né? Agora o ênfase nas casas do elemento água ali. A casa 4, que é a casa do signo de Câncer, que ela vai falar da família, da origem, da mãe, do cuidado, de todo esse processo ancestral e da minha base, a casa 4, né? Então a casa 4 ela representa a minha nutrição emocional, a minha nutrição de sentimento e todo esse processo de onde eu vim, né? O meu berço, a minha questão emotiva, né? A gente pode até colocar que na astrologia essa questão do elemento água, a gente também coloca ele perto de uma questão, assim, de falar da nossa alma, a nossa questão subjetiva. E aí, para vocês entenderem, é que assim, por exemplo, aí tem aquela coisa assim, fala, nossa, uma menina dessa, bonita, tinha tudo na frente, né? Pra ter uma vida linda, linda, e todo esse processo, tem tudo na mão. E aí eu lembro muito que aí vem um tio, né? Entre aspas, abre parênteses, e coloca numa questão ideológica. Fala assim, não, toma juízo, né? Você tem uma vida pela frente, onde já se viu você colocar a sua vida assim né, e perder a sua vida, gastando dinheiro à toa e tal. E ele põe uma questão que é muito lógica. É óbvio, né? Por que você não larga? Por que você não sai dessa? Só que quem está ouvindo essa argumentação já pensa logo assim, ele nem sabe o que está acontecendo. Porque, na verdade, não é uma questão ideológica, é uma questão de prisão emocional. É uma trama emocional, de sentimento, de vontade, de querer se nutrir, de querer fazer, de não conseguir controlar a vontade. Muito dessas pessoas, e eu posso até me colocar dentro desse contexto, não consegue discernir o que é vontade, não consegue discernir e pensar, por exemplo, assim, para uma pessoa nessa condição, ela imaginar que vontade não é para ser feita, é uma loucura. Deu vontade, tem que fazer. Porque ela está toda levada pelo instinto, pela questão emocional. Não é uma questão de saber, de conhecer ou de conseguir conversar sobre aquilo. É uma questão de labirinto interno, uma questão emocional. E aí, quando eu falo de abismo emocional, dentro desse caso ainda, né, dessa mãe que me procurou, e aí a gente pode pensar que é o seguinte, assim, então ela veio com todos esses sentimentos, né, com todo esse processo, e aí o lance de ter astrologia é conseguir, com uma linguagem simbólica, trazer o discernimento, separar. Porque ela falou assim, olha que engraçado, ela falou assim, não, que essa menina não me ouve, e que onde já se viu, que ela não dá o braço a torcer, que ela tá na merda, né, entre aspas, e ainda tá com o nariz lá em cima, e todo esse processo, eu falo pra ela, e quando eu falo pra ela fica com raiva, fica agressiva, e não admite e tal, e ela tava nessa corda, né, puxando essa corda esticada e tal, e aí eu falei, tudo bem, vamos ver o mapa da menina, né, e aí eu olhei o mapa astral da menina, ela é uma leonina, né, com ascendente em Sagitário, de casa 9. E também tem a Vênus em Leão. Aí você fala assim, tá, quem é leigo, né? Fala assim, tá, e aí? O que tem a ver que ela é leonina? Tem a ver que a dicção em si, essa questão emocional, ela traz à tona o lado negativo do arquétipo, do signo. Então, toda vez que a pessoa está nesse processo doente, ela está exercendo o seu lado negativo. Esse é o primeiro ponto que a gente já olha.
E aí, se a gente for pensar no signo de Leão, qual que é o lado negativo do signo de Leão? O ego. O ego é uma coisa que todo mundo tem, mas o leonino tem ele como fonte de força, né, para a sua vida e para todo o seu processo. E dentro de um contexto adoecido, uma cegueira assim que não tem tamanho, assim, aquela coisa assim, até brinco com os meninos, tem algumas metáforas desse sentido do signo de Leão. Aí signo de Leão é aquela coisa assim, ele decide por um caminho, né, decide por um caminho, e aí vem alguém de lá daquele caminho e fala, não vai por aqui não vai por aqui não, porque o povo tá se machucando ali, tem arame farpado, tem buraco, tá difícil por aqui, né? E aí o leonino, né, todo cego no ego, fala, não, eu vou por aqui, falei que eu vou por aqui, eu vou por aqui. Não vou voltar para trás, minha palavra, vou voltar para trás, vou por aqui. E ele vai, e ele passa pelo arame farpado, pelo buraco, se machuca, no contexto, sai do outro lado todo estrupiado, podemos dizer desse jeito. E só que ele tá feliz ainda. Como quem diz assim, pelo menos não deu o braço a torcer. Que o orgulho é tão grande que ele prefere torcer o braço do que dar o braço a torcer. E aí, dentro desse contexto, né, pensando nessas águas profundas, esse ego, ele tá inflado. E aí, dessa menina em específico, se bater de frente, né, pensando nesse contexto, se bater de frente com ela, dificilmente ela vai ouvir. Dificilmente ela vai ouvir. Então, eu até brinquei e ainda coloquei pra mãe assim, olha, com esse mapa astral aqui, vai ser muito difícil ela ouvir. E ela falou, tá, e como que eu faço com essa menina? Eu falei assim, você já pensou em ir por outro caminho? Em a senhora ter uma inteligência e conseguir ganhar ela pelo elogio? Elogiar, né, trazer, acolher, né, no sentido de falar, nossa, né, como você é uma pessoa especial, e todo esse processo, ter esse discernimento, né, de baixar e trazer por outro caminho, para que a pessoa consiga ouvir. Né, ela baixa a defesa. E o leonino baixa a defesa como? Quando ele se sente importante no contexto, né? Importante, único, né? E aí a mãe, no caso, ela parou, ficou meio quieta, né? Eu falei, o que a senhora acha? Faz sentido? Eu falei assim, ela falou assim pra mim, assim, não é que é verdade? Sempre funciona isso, só que eu às vezes eu fazia isso e não percebia. Agora você falando, realmente, às vezes que eu consegui conversar com ela, foi justamente quando eu trouxe ela dentro desse elogio, né? Só que agora eu não estou conseguindo. E aí a gente está falando dessas águas profundas, né? E aí por que a mãe não está conseguindo? Ela não está conseguindo porque ela também está magoada, está ressentida. E aí esse adoecimento emocional, ele cria um campo onde as pessoas envolvidas ali, elas estão trocando essa energia, trocando esse sentimento negativo, de ressentimento, de culpa, de mágoa. E daí é muito importante, abre parênteses, né? Eu gosto, abre parênteses, no sentido que assim, dentro desse contexto nosso, da codependência, da adicção, eu acho que a maior dificuldade é justamente a gente conseguir cuidar da gente. E eu coloquei isso nos meus stories ali. Porque é o seguinte, assim, lidar com isso exige que eu consiga limpar aqui dentro primeiro. Para mim conseguir lidar com a doença do outro, com a adicção do outro, eu preciso estar em paz comigo. Porque senão eu compro, eu absorvo a negatividade do outro. E eu fico trocando farpa. Tô preso dentro desse abismo emocional. E o grande lance é que pouco importa quem está certo ou quem está errado. O grande lance é que fica todo mundo dentro do mesmo contexto. Entre ofensas, manipulações, jogar as questões na cara, apontar, não, mas que você está errado, não, que você está errado, e você está errado, e um monte de ressentimento vindo à tona na situação. E aí o que acontece? A gente não consegue lidar com agora. A gente não consegue lidar com agora. Por quê? Porque tem um monte de questões do passado subindo. As águas, né? As águas emocionais estão emergindo. Então,
É como se as situações acionassem gatilhos inconscientes e trouxesse à tona questões que estão mal resolvidas, questões do passado, as águas profundas, o abismo emocional. Ismael, boa noite. Boa noite, Ismael. Dentro desse contexto. Então, assim, a gente está falando de questões subjetivas. Subjetiva, em outra linha da astrologia, vamos chamar de questões espirituais. Questões que não são palpáveis. Os dramas, os ressentimentos, as culpas, os esqueletos escondidos dentro do guarda-roupa, que ninguém fala, aqueles segredos e tal. E todo esse processo de chantagem. Chantagem, né? De compensação. E toda essa água profunda que a gente não é educado para lidar. A gente não é educado para lidar com isso. E eu até brinco, e eu acho que é uma verdade, a gente devia ter aula de educação emocional nas escolas, para entender o que é o sentimento, o que é uma emoção. Porque a gente apanha, né, na vida, isso todo mundo, não tem nada a ver com o contexto em si. É claro, né, que o contexto em si da adicção e da codependência traz isso de uma forma que é muito difícil perceber e enxergar. Mas a gente precisa entender que todo mundo passa por isso. Quem nunca passou por essa questão de ficar cego dentro de uma situação emocional? Só que eu estou chamando a atenção para isso, dentro desse contexto, é porque, assim, por exemplo, a cegueira da situação, o abismo emocional, que eu chamo, né? Ele faz a codependente focar no adicto, não, porque o adicto tem que parar de usar, tem que parar de usar, tem que parar de usar. E por sua vez, o adicto só consegue ver o lance da droga em si, do ressentimento. E aí isso cria uma atmosfera que é uma loucura. É uma loucura total. Ô Ismael, que bom, velho. Tamo junto aí. Tamo junto, que bom que você tá acompanhando. É uma loucura total. Loucura total. Onde, quando eu digo loucura, não no sentido clínico, né? Pelo amor de Deus, que eu não sou psiquiatra para diagnosticar, é mais numa linguagem. Mas quando eu digo loucura, é assim, sem discernimento. Totalmente sem discernimento. A fala, as situações, as reações de todos os lados criam um abismo insustentável emocional. E não à toa que eu estou falando disso, né? Essa semana a gente está aí com muitas questões no signo de Peixes. A Lua agora entrou também no signo de Peixes. Então essas questões emocionais, elas vêm à tona, né? Dentro desse contexto. E dentro dessa trama emocional, é uma coisa assim surreal. Aí você fala assim, tá, entendi. E a astrologia, onde é que entra nisso? A astrologia, ela entra separando, trazendo discernimento primeiro, né? Para saber o que é essa questão emocional, para a pessoa conseguir perceber, falar assim, não, tá, entendi. E como que eu saio disso? E aí, no caso, a gente precisa pular para a casa 8, né? Para conseguir sair desse contexto. E aí a casa 8, ela vai pedir que a gente morra emocionalmente. Vai pedir que a gente abra mão das nossas questões emocionais primeiro. E aí o que eu estou querendo dizer? Que as pessoas envolvidas no contexto, tanto o adicto quanto o codependente em si, vai precisar se curar. Se curar das suas questões. Por exemplo, tem um caso que está acontecendo agora, vários, né? De uma mãe e tal. Depois ela vai ver e vai me xingar. Mas tudo bem, só para ter um exemplo. De uma menina que saiu da internação, né? Então tá muito tempo na internação. E veio pro convívio da mãe. Todo esse, né? Agora. E aí o que acontece? Ela estava numa clínica e estava relativamente de boa, né? Com a suspensão do caso, né? Tá suspendido o caso. Quando veio pro convívio, eu imagino sempre assim, um aquário cheio de água, e a água tá limpa, só que a sujeira tá toda na superfície. Na superfície não, tá toda no fundo.
E aí, quando vem, né, essas questões à tona, quando a pessoa vem no convívio, parece que alguém mexe nesse aquário e as coisas vêm tudo à tona. Parece que o negócio vem assim, a água fica toda turva. As águas emocionais. E aí quando fica turva, é justamente sobre isso que eu tô falando. Fica turva e perde-se o discernimento. Ninguém enxerga mais o que está acontecendo. Todo mundo começa a se debater e se afogar com as questões emocionais. E aí você fala assim, tá, entendi. Na prática quer dizer o seguinte, assim, então imagina que a menina, né, que tem esse problema em si, ela tá cheia de culpa, mágoa, ressentimento, perdida, sem saber para onde ir, que eu sempre digo isso, assim, ela tá atrasada na própria vida, que é essa sensação, né, abre parênteses, eu sempre falo isso, né, é uma das minhas primeiras falas, assim, quando a pessoa tá buscando recuperação, quando ela chega, né, quando ela chega eu digo assim, quando chegou aqui, na vida, né, falando, tá, agora eu quero me recuperar, vamos lá, ela vem correndo para pegar o bonde andando da vida, da própria vida. Então ela chega atrasada na própria existência. E aí você fala assim, como assim atrasada? Estou falando de questões emocionais. Atrasada porque ela não consegue lidar com a vida. Então assim, emocionalmente ela é imatura. Naturalmente imatura, porque ela passou um tempo se entorpecendo, fugindo e negando e um monte de questões. E agora, como é que faz para lidar com a vida? Como é que faz para lidar? Maturidade emocional, não tenho. Maturidade financeira para lidar com as coisas, também não tenho. Não consigo lidar com um monte de questão. E aí como é que eu reajo? Eu reajo com os meus sentimentos negativos. Com as minhas culpas, com meus ressentimentos, apontando e culpando as pessoas. Naturalmente. E se sentindo pequeno diante do mundo. Tá falando de questões emocionais, então é como a gente se sente. Se sentindo pequeno e inseguro perante ao mundo. Né? Dentro desse contexto. E aí, como eu estou me sentindo desse jeito, eu passo a apontar as pessoas ao meu redor. E aí, no caso dela, ela vai refletir em quem isso? Na mãe. Porque, afinal de contas, quem é culpada de eu não conseguir lidar com a minha vida? A minha mãe. Minha mãe, que me internou, que não sei o quê, que me internou, que eu agora não consigo, foi porque me internou. E começa a projetar. Só que, entendam, por favor, não é consciente. Mas é uma manipulação. Mais ou menos. É no sentido de que assim, a pessoa não consegue lidar com as suas próprias emoções e naturalmente ela projeta no outro que ela não consegue lidar dentro dela. Essas são as águas emocionais. Ela não dá conta de lidar com aquilo. E transborda e ela só consegue projetar no outro. Que no caso é a mãe. Entende? É umas coisas assim, maluca, mas é desse jeito. Então aquela coisa assim de apontar, de ser agressiva, de jogar na cara e nem saber por que fez. Não sabe por que fez. Reagiu. Porque o ambiente, a casa e o convívio tá trazendo as questões emocionais à tona. Tá tirando os esqueletos dentro do guarda-roupa que estão escondidos. As coisas não ditas, as mentiras, e todo o contexto emocional que está representado ali na casa dela, com a família dela, e tudo que ela amorteceu ou fugiu há tempos, dentro desse contexto ainda. Se ficar muito complicado, vocês me falam, estou falando de questão emocional, pode ficar um pouquinho complicado. Vou tentar não deixar denso, né? Vamos levar na boa. Mas, para levar na boa, vou brincar um pouco. Então, imagina que é o seguinte, assim, o egocentrismo, né? Dentro desse contexto, ele está num grau assim elevadíssimo, né? Egocentrismo é quando a pessoa acredita que tudo gira ao redor dela, tudo é por conta dela, né? Então, tal pessoa ficou brava é por causa de mim, tal pessoa não falou oi, então deve estar com problema comigo, tal pessoa
O meu patrão, se tiver um patrão no caso, chegou de mau humor, então deve ser por causa que eu fiz alguma coisa errada. O ego põe a pessoa no centro. Tudo gira ao redor dela, né? Ainda estou falando dessas questões emocionais. E aí eu até brinco com os meninos e nenhum discorda, né? Que aí é muito de vivência também. Vamos lá. Um amigo meu, um primo de um amigo meu conhecido, fiquei sabendo dessa história. Que o egocentrismo, na verdade, ele é um amigo imaginário. Um amigo imaginário, o egocentrismo. Imagina aí comigo, um amigo imaginário. E esse amigo imaginário, ele manda informação privilegiada do que está acontecendo. O egocentrismo, amigaço. Então quer dizer, a sogra lá, né, desse meu amigo que eu fiquei sabendo, né, a sogra lá, ela fazia o almoço sempre, né, o meu amigo trabalhava em casa, e ela fazia o almoço sempre, e esse meu amigo, ele tinha gastrite. Uma gastrite muito severa a gastrite dele. E aí o que acontece? Toda vez que comia ele passava meio que mal, fumando muito, né, com os velhos hábitos ainda da TIB, todo aquele processo, muito café, então o estômago muito ruim, não conseguia comer direito, não conseguia se alimentar direito. E a sogra pegou e fez uma macarronada num dia, com muito molho, e foi esse o almoço. Esse meu amigo, ele comeu, almoçou e tudo certo, e depois que ele comeu, ele passou muito mal. Passou mal, assim, ficou uns 2 dias vomitando até... Ficou mal mesmo, assim. E é que ele não sabia, mas depois ele entendeu que gastrite com coisa ácida, com molho, né? Com coisa ácida, acaba de lascar o processo, né? Pra não falar um palavrão. E aí o que acontece? Só que na época ele não sabia. E aí o egocentrismo, amigo dele, vira pra ele e fala assim, bem no ouvido dele, fala assim, velho, é o seguinte, a sua sogra tá fazendo a comida com energia negativa, ela quer que você vá embora daqui, porque ela não gosta de você, sabe que ela não gosta de você, e você tá comendo e tá passando mal, velho. Aí o maluco, né, que tá com todo aquele sentimento, um monte de coisa, um monte de confusão dentro dele, ele ouve aquilo e pega como verdade absoluta. Ele pega aquilo pra ele e fala assim, olha, não é que é verdade, velho? Nossa! E aí ele passa a perseguir a sogra. Porque ele acredita que a sogra tá indo contra ele. E fez ele passar mal. E tudo isso tem a ver com questões inconscientes. Com culpas, com ressentimentos, com mágoas que estão escondidos, os sentimentos, e eles emergem com essas alucinações, vamos colocar assim, ou projeções. Porque ele não conseguiu lidar com os próprios sentimentos, tudo aqui confuso, tem culpa, tem vergonha de um monte de merda que fez, então é muito mais fácil ele se sentir rejeitado do que ele assumir o que ele fez. Porque ele precisa ser a vítima do contexto. Vocês estão entendendo? Dentro dessa trama, é uma trama, né? É o que tem por detrás da cortina. E aí ele lida com isso como se fosse real. É real. O pensamento dele é que aquilo é real. Real. E aí o que acontece? Ele fica procurando meios e maneiras de ligar os fatos e confirmar aquele fato. De que ele está, né, sendo perseguido. E aí é muito mais fácil ele vestir essa roupa de vítima, acusar a pessoa de estar indo contra ele, do que ele admitir que ele está atrasado, que ele fez um monte de coisa errada e ele precisa agora correr atrás do prejuízo. E aí o que acontece dentro desse contexto? Que é o seguinte, nesse ataque, né, do lance do egocentrismo, ele vai perseguir a coitada da sogra, e por sua vez, a sogra também tem os sentimentos dela que não estão resolvidos. Culpa, ressentimento, mágoa, tem um monte de questões ali. E aí quando ele aponta, ela rebate. Porque ela também tem as questões dela. Na hora ela bate de primeira. Então quer dizer, esse egocentrismo, ele cria uma confusão, trazendo questões do passado à tona. Para todo mundo.
E aí quem olha de fora assim, mas vocês estão brigando por causa de um macarrão? É isso? E na verdade o macarrão não tem nada a ver com a história. Nem a gastrite também. Porque foi só um gatilho para trazer essas águas profundas pro papo. E aí isso é tão louco assim, que isso fica perpetuando por gerações entre mágoas, ofensas e trocas dentro desse contexto. É esse o mundo, né? E aí você fala assim, tá, entendi. E astrologia nesse balaio de gato? Que esse é o balaio de gato, né? Ninguém sabe nem porquê, nem como começou todo esse processo, mas tá assim. A astrologia, nesse contexto, ela vem para separar, discernir. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. No sentido de trazer a lucidez. Porque o contrário disso é tipo aquela coisa assim, eu falar pra mãe, que as mães chegam pra mim muito mexidas, no sentido que assim, é aquela coisa assim, um terapeuta, alguém falou pra ela assim, falou assim, você tem que não falar mais nada, não cobrar mais nada, cortar suprimento, você tá doente, você tá muito controladora, abre mão. É esse o conselho, né? Só que é o seguinte, na verdade, a mãe, no caso, voltando para a história da mãe, né? Saindo da história desse meu amigo, e voltando para a história da mãe, ela tem as questões dela para ser resolvida. As culpas, naturalmente, quem é que não tem culpa? Quem é que não tem seus ressentimentos? Quem é que não errou? Quem é que não se atrapalhou? Tem os que fingem bem, né? Mas na verdade, quando a gente passa pela casa 4, que a gente está falando disso, né? A gente se torna humano. É essa a questão. E se tornar humano é o lance de olhar no espelho e reconhecer as suas prisões. E as suas questões negativas, as suas sombras, e você ser capaz de admitir elas para você, não precisa falar para ninguém, você com você mesmo, e decidir em cima disso ser melhor do que você foi. É isso, se tornar humano. Antes disso, a pessoa passa o tempo todo projetando o que é dela e ela nem sabe nas outras pessoas. Projetando, o tempo todo, projetando. E a mãe, por sua vez, ela tem todo esse emaranhado, né? Porque imagina o que passou. Né? Imagina o que é ser mãe. Eu não consigo nem imaginar. Eu atendo, no mínimo, aí umas 3 ou 4 mães. Não, 6 ou 7 mães por semana. Né? Faço esse acompanhamento e tal. E eu sempre fico perguntando para elas, assim, alguém me explica o que é isso? O que é esse sentimento? O que é essa ligação? Porque é muito fácil eu chegar e apontar e dizer que uma mãe tá errada, porque isso, porque aquilo e tal, sem ter vivenciado. Eu acho que não dá para ser assim, eu acho que é muita crueldade, né? E aí eu penso sempre assim, se não for para ajudar, não atrapalha, né? Mas é nesse sentido. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é que precisa tirar o foco do problema. Astrologia, né, tira o foco do problema. Já entendi, né? Tem esse contexto aqui, o adicto e tal, todo esse contexto. Casal 8, estamos ali, né? Cheio de crise, né? Cheio de culpa, cheio de ressentimento, cheio de dívida, né? Dinheiro envolvido, um monte de questões. E chantagem, manipulações e todo esse lado mais denso da casa 8, né? Que é o controle, a posse, e todo esse contexto, né? Até por do lado da mãe, esse controle, essa posse, ele vem por uma boa causa, né? É claro. Enfim, só que ainda é controle e posse, né? É uma boa causa, mas ainda é controle e posse. E aí o que acontece? Quanto mais mexe, pior fica. Essas trocas de farpa. Até que a mãe adoece e isso vai pro físico. Né? No sentido de não conseguir se cuidar, entra numa depressão e toda aquela briga emocional, né? O filho já tá, a filha já tá, né? no físico faz tempo, né? E aí isso gera um redemoinho
onde as pessoas trocam essas projeções. Aí você fala assim, tá, entendi, essa parte eu entendi. E aí, e a solução? Né? Eu gosto sempre de pensar na solução. Né? Falo, tá, vou pensar na solução. A solução que é o seguinte, nesse caso tem um lance do perdão, o auto-perdão. Perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. É uma necessidade. Então, eu falo sempre, né, nesse contexto, para as mães principalmente, né, que é as que estão mais lúcidas do contexto, que estão procurando ajuda, ela precisa tirar o olho de lá e conseguir focar em si e se libertar desses sentimentos para que ela consiga lidar com essa bagagem, né? Com essa explosão emocional, sem reagir, para ela conseguir discernir e ver o que está acontecendo. Porque se ela estiver lúcida, limpa, né? Resolvida com ela, né? Entender que ela não é culpada, mas entender de verdade, assim. Entender que ela não é culpada, entender que ela é humana, entender a questão da humanidade dela e de todas as questões que está acontecendo. Ela é capaz de passar por aquele redemoinho e olhar com certo, acho que chamam isso de distanciamento emocional. Ela está ali, está pronta para o que precisar, né, por todo aquele contexto, só que ela não está trocando essa energia. Ela está numa oitava acima. Porque ela se propôs a olhar para ela, para questões dela, da vida dela, do passado dela, e se resolver. Essa é a exigência desse processo de recuperação. É a pessoa conseguir, no contexto geral, se perdoar, né? Se libertar dessas amarras, desses grilhões, dessa questão emocional. E que depois, do outro lado, que ela passa por esse portal, né? O portal do perdão, fica tudo mais colorido, né? A pessoa consegue olhar no espelho e entender e aceitar e ela não está mais naquele processo. Então quando o filho, quando esse contexto vem e joga para ela não rebate. Ela se perdoou. Não é comigo. Eu não sinto isso. Esse sentimento é seu, não é meu. Isso é seu, não é meu. Isso que você está sentindo tem a ver com você, não comigo. Eu não sinto isso. E aí, quando ela não reage emocionalmente, ela é capaz de discernir. E aí tem uma outra coisa que é muito legal, assim. Que é o seguinte. Quando a pessoa, sistemicamente, quando a pessoa se perdoa, ela automaticamente dá a oportunidade para que o outro também lide com o seu perdão, com o seu processo. Então, de repente, essa troca, né? Essa amarra emocional, ela se desfaz. Alguém, né? Alguém se iluminou, se percebeu, se cuidou, se curou e deu oportunidade para que o outro se cure também. Então, essa cura emocional, sair desse abismo emocional, é o único caminho. Que eu entendo é o único caminho, né? De passar por esse processo, né? De conseguir ter lucidez desse processo, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí a gente sai dessa casa 8 melhor do que a gente entrou. A gente aprendeu, a gente teve uma morte emocional, foi pesado, foi difícil, só que hoje eu olho no espelho e não que eu agradeço o que eu passei, né? Não que eu gostei do que eu passei, mas eu até entendo que o que eu passei me fez melhor. É essa mágica desse processo, digamos assim, de recuperação. É entender como oportunidade. É pegar aquilo como oportunidade de ser melhor, de se tornar melhor. E aí eu falei com o menino e falei assim, nossa, não acredito. Você acha que eu vou agradecer de ser adicto? Nunca. Porque ainda não passou por esse portal. Porque esse portal do autocuidado, de perdoar a si mesmo e tal, ele traz pra gente um significado. A gente ressignifica. É o ressignificar, né? Ressignificar toda aquela vivência. E aí você sente aquilo e fala, nossa, uma satisfação de ter se encontrado.
de você conseguir olhar no espelho e gostar da pessoa que você tá olhando. Talvez pela primeira vez. Então, esse sentimento de gratidão genuíno, sem o externo. Sem o externo. O externo pode estar aquela confusão, aquela loucura. Mas eu, comigo mesmo, tô bem. Eu tô bem comigo. Eu olho no espelho e falo, nossa, eu vou conseguir, eu vou superar. Tem um sentimento assim de pertencimento. Pertenço, né? A mim mesmo. Eu tomei posse de mim mesmo. Esse é o portal da Casa 8. E essa é a exigência dentro desse processo. Só que, claro, né, a gente precisa entender a individualidade. E daí eu volto de novo no lance da astrologia, né, usando o mapa astral e todas aquelas coordenadas ali para conseguir dar o norte. Porque não adianta eu falar isso da minha experiência pessoal ou do que eu acho que é. Eu preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. Respeitar mesmo a individualidade. Entender que cada pessoa tem o seu próprio momento e o seu jeito de entender e de interpretar a vida e suas questões. Não adianta eu projetar também algo que é meu e deixar a pessoa presa no que eu acredito que seja. Entende? Então eu vou pelo mapa astral e aí a gente olha ali a casa 8, os signos que estão ali na casa 8, os planetas que estão ali ou os que não estão, né? Os regentes e todo aquele contexto. A gente vai olhar os trânsitos também, entender o que a pessoa está passando. Que nem eu comecei a atender uma menina aqui no interior e não tem nada a ver com o lance da dicção, porque eu tenho 2 projetos, né? Os 2 projetos são de acompanhamento, né? Um eu chamo de cure-se de quem você não precisa ser, né? E o outro, voltado para o lance da dependência química e codependência, eu chamo de fique limpo na rua. Só que os 2 processos é o mesmo, né? É um processo de acompanhamento do estudo do mapa astral, né? Dentro desse contexto, né, de aprender astrologia através do seu próprio mapa e vivenciar aquilo, né? Perceber aquilo na sua vida. E a menina me chegou e tal, e muito fragmentada, né? Muito escorpiana, com várias questões de relacionamento, né? E ela falava sempre assim que é como se ela tivesse dedo podre, eu mereço sofrer, toda pessoa que eu me relaciono me maltrata, eu vivo, não sou reconhecida, e todo esse contexto nesse sentido assim, e com algumas vivências, né, que torna aquilo real, né? Ela não está inventando, é real aquilo que ela está vivendo e tal. E aí, estamos olhando o mapa dela, ela é escorpiana de casa 8. Aí quando eu olhei o mapa dela, eu falei, tá, porque quando a pessoa tem o Sol de casa 8, e ela tem alguns planetas ali na casa 8, né? Ela é de escorpião, tem Vênus, tem Mercúrio, e se eu não me engano, eu acho que ela tem Urano ali também na casa 8. Então vai contar uma história de uma essência, o Sol, né? De uma essência voltada para as questões intensas. A pessoa veio com uma história voltada para a intensidade, para a profundidade. E a pessoa de casa 8, naturalmente, ela vai passar por várias transformações. É uma casa assim de crises e de renascimentos. Então a pessoa que tem um Sol ali já na casa 8, ela tem essa questão assim de depender do outro, que nem ela colocou um pouco, né, de dependência do outro, mas na verdade a dependência do outro é uma oportunidade para transformar a si mesmo. Dentro desse contexto, né? Porque a gente só consegue se transformar através das relações. Então essas crises vêm através das relações, né? Tanto pessoais, afetivas, quanto interpessoais e tal, nesse sentido. Enfim, encurtando o caos, né? Encurtar o caos. Ela veio com essa questão, e aí, Sol de casa 8 e tal, e aí eu olhei aquilo e falei, tá, entendi, né? Intenso, né? Eu tô aqui concatenando, aqui tô olhando o mapa e tô lendo enquanto ela tá falando e tal. E ao mesmo tempo eu olhei o trânsito dela. Trânsito, para quem não tá familiarizado e vai ver depois também, acho que é legal também esse lance de desmistificar a astrologia. Trânsito é quando a gente olha o que a pessoa está passando. É trânsito, é ver o outro planeta, né? O planeta hoje, né? Então tem um Plutão hoje que está a 27 graus de Capricórnio, né? Já está quase ali entre Aquário. E esse grau é o mesmo grau da casa 9 dela. Tá exato assim, Plutão. E aí quando eu olhei Plutão, que não é um trânsito fácil, né? Ele vai falar de transformação. Ele vai falar assim de um momento na vida onde a pessoa precisa buscar uma espiritualidade, casa 9,
ou uma filosofia, ou uma religião que sustente ela. Então ela está passando pela crise, né? Como sempre, mas agora intensifica, empurrando ela para trazer um significado maior. Casa 9, Plutão ali. Então, essa morte tem um significado. Eu olhei ali, vi aquele Plutão e falei assim, tá, entendi. E aí eu entendi também por que ela chegou para astrologia. Porque, inclusive eu falei hoje com a menina, falei assim, nossa, tô com vontade, já te vi, já te falei, e toda vez você vem na cabeça e tal, e na verdade não é eu, porque eu sou bonitinho, eu sei que eu sou bonitinho, mas não é por causa disso, né? É brincadeira. Mas não é por causa disso, é porque a pessoa tá sentindo chamado. É o processo dela. Então, assim, é algo, a alma, a essência, a vida dela tá pedindo para que ela encontre algo que traga para ela essa transformação. E aí, através de mim, ou de outro, ou de outro, ou de outro que ela ouviu, a gente se identifica pela linguagem, pela fala, e a pessoa se sente atraída. Ela está sendo atraída pelo conhecimento. A alma dela, o espírito dela fala assim, não, ali, ó, ali a gente vai transformar. Né? Porque, na verdade, a casa 9 é falar da casa dos mestres. E não é que eu sou um mestre, né? Eu sou um mestre, sim, né? Eu sou astrólogo, estudei e tenho minha vivência e troco, né? Isso. Só que todos nós somos mestres em alguma área e todos nós, isso é mais importante ainda, precisamos de mestres para viver. A gente passa por vários mestres na vida. Vários mestres. A mágica da vida é esse processo de evoluir, de crescer. E a gente vai passando por várias pessoas que ajudou, que transformou, que mudou uma chave, que foi uma sacada, que ajudou, dentro desse contexto, né, de espiritualidade também, né, mas não só, mas também. Então, quando eu vi aquele Plutônio na casa 8, eu falei assim, tá, entendi. Então, quer dizer, quando eu fiz essa leitura, eu já sei que é o seguinte, assim, é urgente, né? Ela tá mesmo se afogando, não é drama, ela tá mesmo ali passando por um processo difícil internamente, é um processo pesado, né? E é urgente. Então, quer dizer, eu fazendo essa leitura, eu já pulei a parte, não que eu não vá voltar depois, mas eu já pulei a parte superficial. Já fui direto ao ponto. Porque como ela está passando por uma questão profunda, ela também recebe a informação profunda. É urgente a informação profunda. Então me fala realmente o que está acontecendo. Não aguento mais passar por isso. Não quero essa conversinha furada. Me fala logo. Tá doendo. Como é que eu saio disso? Me explica. Ela não quer um lance de, não, porque o signo... Não, ela quer uma profundidade que ela está precisando na vida dela. Dentro desse contexto. Tá urgente. Ela precisa sair daquilo. E o muito, muito legal é que assim, aí, fazendo essa leitura... Eu entendi que, na verdade, é o seguinte, assim, fala assim, tá, mas ela já não é de casa 8, escorpiana, já não passa por isso? Passa. Só que, na verdade, nesse contexto, com Plutão ali, né, na casa 9, ela mesma não suporta mais passar por isso. Então, ela cria uma nova impressão do que ela está passando. Então, assim, não é algo novo, tem um histórico. Só que, de repente, ela olha para a mesma coisa... E ela mesmo não concebe passar por aquilo de novo. Ela não aguenta mais passar por isso. Eu não aguento mais passar por isso. Não quero mais passar por isso. E aí que vem as crises. Que ela falou assim... Isso é muito simbólico. Ela falou assim... Eu não aguento mais me enganar. Não aguento mais me iludir. Não, ela falou me desiludir. Né? Me desiludir. Aí eu brinquei com ela, mas de propósito. Eu falei assim... Mas desiludir é privilégio de quem se ilude. Ela parou, me olhou assim, e aí eu brinquei e falei de novo, desiludir é privilégio de quem se ilude. Porque, na verdade, se a gente for pensar, é claro, né? Que é fácil para quem não tá passando, né? Porque você é ali no olho do furacão, mas a verdade é o seguinte, assim, a desilusão, ela não é ruim. A desilusão é sair um véu, dissipar um véu. A desilusão é isso, né? De repente, só que a verdade é o seguinte, a culpa não é disso. A culpa foi antes, quando você se enganou, você se contou uma história. Então, mais cedo ou mais tarde, a cortina ela ia abrir. Mais cedo ou mais tarde a cortina abre. E aí quando a cortina abre, a gente fica com raiva, frustrado e todo esse, nossa, vontade de pegar pelo pescoço. Só que a verdade é que a consciência precisa ser lá
Quando fechou a cortina. Por que você deixou a cortina fechar? Por que você se iludiu desse jeito? Porque aí você toma essa consciência e aprende para não passar de novo. É essa a questão. Então, quando a pessoa entende, fala assim, tá, entendi. Porque no caso dela, tem um lance assim, e que eu também acho muito legal, falando dessas águas profundas, dessa cegueira e tal, que é o lance assim, por exemplo, a pessoa não gosta de si mesma, tem vamos colocar assim, uma baixa estima, né? Uma baixa estima, dentro desse contexto e tal, só que ela não sabe disso, não é consciente, ela tem essa baixa estima e tal. E aí ela entra numa relação implorando inconscientemente que o outro dê pra ela esse amor que ela sente falta, só que ela não sabe que ela pode se suprir. Ela entrega pro outro essa parada. E aí o muito louco desse contexto é que é aquela coisa assim, a pessoa entra numa relação não falando, porque é disso que a gente tá falando de águas profundas e o que tem por detrás da cortina, né? Então assim, inconscientemente tem um trato ali naquela relação. Tem um tratado. E aí o trato não falado é um trato não falado. Por detrás, é um contrato por detrás. O contrato diz assim, ó. Eu faço o que você quiser por você. Faço o que você quiser. Né? Trabalho, pago, construo, pego emprestado. E estou à disposição. Largo da minha família, faço tudo que você quiser. E você só precisa dizer que eu sou foda. Só precisa dizer que eu sou a única coisa da sua vida. Só precisa dizer que... Só precisa me entregar esse amor que eu sinto tanta falta e não consigo ter comigo mesmo. Só o resto todo eu faço. Ela entra na relação com essa postura. Só que aí o que acontece? Ninguém de fora é capaz de suprir isso. Não tem como suprir. Só que a pessoa tá cega ainda. Tudo isso é por detrás da cortina. E aí o que acontece? Ela faz a parte dela, né? Entre aspas, é aquela coisa assim, eu faço tudo, então faço, pego emprestado e me dou e deixo de viver e a minha vida é você. É aquela coisa assim, de totalmente pro outro, né? Ela se entregou totalmente pro outro. E aí o que acontece? Ela espera esse... Agora é minha vez, né? Agora me dá o que a gente tratou. A gente não tinha tratado lá? Isso tudo por detrás da cortina. E aí a pessoa não tem pra dar. Não tem, eu não tenho, velho. Não tem pra dar, eu não consigo, não sei nem o que é. Não sei o que é. E aí, a loucura, né? Quem falou aqui? A Luísa. Caraca, tuas análises são muito parecidas com os casos que já lidei. Tô curtindo muito. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Esses papos aí, né? Mas aí o que acontece? A frustração. Frustração, pô, eu fiz minha parte, eu me doei, eu deixei de viver. E de repente você não fez o que você, pelo amor de Deus, você me traiu. Que aí o que acontece? Esse sentimento de frustração, ele vem como uma traição, a sensação de ser traído. Você me traiu. Eu cumpri a minha parte. Você não me amou. Você tinha obrigação de me amar. A gente tratou isso lá. Como que você não me ama? Você tem que me amar. Você tem que me amar. Pelo amor de Deus, onde já se viu um negócio desse? A gente combinou. A gente tratou isso. Só que aí o louco é que é o seguinte, assim, esse tratado, ele tá por detrás da cortina. Não é consciente. Só que ele emerge pra cá. Ele emerge pra cá, pro consciente. Então a gente começa a tretar, a brigar, a atritar, sem nem saber por quê. Porque tem coisa por detrás. A gente tá brigando por causa de coisa besta. Porque um falou, porque eu não sei o quê. Começa a não rolar a parada. Porque eu tô com questões que eu não resolvi aqui dentro e tô exigindo que você resolva. Porque você falou que ia resolver.
Eu me doei, e agora? Pelo amor de Deus. Só que a verdade é que é o seguinte. E aí vira aquele salseiro, né? Porque aí tem uma parada, tem um amigo meu, outro caso de um amigo meu. Que é o seguinte, nesse contexto, nessa cegueira, né? O maluco, ele acreditou, amigo meu mesmo, amigo chegado, ele acreditou que é o seguinte, se ele casasse e tivesse filho, né? Casasse, tivesse filho e tal, constituísse uma família, ele ia resolver o problema dele com a droga. Essa parada, assim. Ele tinha certeza disso. E aí o que acontece? Ele se apaixonou e tal, começou a se relacionar e ele pensou, foi pronto. Oi Mari, falou pronto. É ali, ó. Tô resolvido. Casamento, um filho e tal, e vou resolver minhas questões, né? Vou sair desse problema. Só que tudo isso também inconsciente, por detrás da cortina. E sem nem o outro ficar sabendo. A outra, no caso, né, desse meu amigo. E aí o que acontece? Ele entrou na parada, e aí no começo ele até consegue não usar. Porque ele está projetando. Projetando. Então quer dizer, ele entra nessa investida com esse sentimento, então quer dizer, por você, que é a mesma história ainda, né? Eu faço tudo, né? Paro e faço o que você quiser, trabalho, compro e faço o que você quiser, viro empresário e tal, essas loucuras. E você precisa só dizer que me ama. Só dizer que eu sou foda. Precisa só suprir esse meu vazio existencial. Só isso você precisa. Só que aí a loucura disso é que isso não é consciente. Tá por detrás da cortina. Nem o próprio maluco consegue explicar essa parada. Ele só reage a tudo isso. E cobra da outra pessoa tudo isso. Sem que a outra pessoa fique sabendo. Casa 8, ele tá falando de casa 8. Pesada, casa 8 pesada. E aí põe a outra, aquele balaio de gato e tal. E aí por um tempo vai bem. Dentro desse contexto. Só que chega um momento que esse vazio existencial tá aqui ainda. O cara não consegue se livrar. Tá aqui ainda, o vazio existencial. E tá sentindo essa falta de si mesmo. Tá faltando ele pra ele mesmo. Só que ele não consegue ter a consciência de olhar pra ele e falar assim, velho, você precisa se suprir. Não consegue. Quem não sabe que isso é capaz. Ele exige da outra. Que ela tem que suprir. Pelo amor de Deus, é igual o outro caso, né? A gente fez o contrato, velho. Pelo amor de Deus, agora você vai me trair? Se você dizer que eu não sou foda, que você não me ama, isso pra mim é uma traição. Uma traição, sem precedente. Sem precedente, uma traição pesada. Onde já teve um negócio desse? Eu já fiz tudo, agora... E aí a sensação é de que o outro é ingrato. Essa sensação. Eu só me relaciono com ingrato. Com ingrata, o outro é ingrato. E aí, esse contexto é muito maluco, a gente tá falando de casa 8. Dentro dessas relações e tal, dessas águas profundas, que o outro, nesse caso desse meu amigo, também não era completo, né? Dentro desse contexto, também viajante e também nessas projeções, e se sente culpado ou culpada por não conseguir suprir. Também acredita que precisava suprir. Porque onde já se viu, tá faltando. Eu me sinto culpada por não conseguir gostar de você do jeito que te suprir. E começa essas manipulações por detrás de todas essas cortinas. E aí essa questão, aí você fala assim, mas como que uma mulher passa por isso? Como que uma mãe passa por isso? Como ela se sujeita a passar por isso? Pelo amor, se fosse eu já tinha largado. Porque de alguma forma tem culpa. Acredita nessa loucura de que ela tinha obrigação de suprir. E aí entra num jogo mesmo, num jogo por detrás da cortina, profundo, casa 8 profundo mesmo, de amarra, de prisão emocional, onde um sustenta a loucura e a projeção do outro.
E aquilo vai reverberando e vai perpetuando por gerações. Que vai ser transmitido também para os filhos. Que aí os filhos também nascem culpados com todas aquelas coisas, porque a mãe... E aí isso vira um balaio de gato de geração. Só que, na verdade, isso pode e deve ser uma oportunidade para uma transformação. Para o maluco ou para a maluca, que essa maluca está dizendo que estou atendendo ela agora, entender através disso que não sou eu. Essa é a parada, assim, não é eu. Nem a astrologia. É a vida. É a vivência. É a vivência que traz para cada um a oportunidade de se transformar. A astrologia é uma linguagem. E eu sou um portador da linguagem. Que estava passando na hora certa, de repente falei uma frase certa, que ela pegou e esse subconsciente pegou e falou, puta, ali vai me ajudar. É isso. Só que a verdade é que assim, o trânsito, usando a astrologia para traduzir a vivência, o trânsito de Plutão é a existência dela. A existência dela. E a Luísa já analisou a Lilith dessa galera? Já. Lilith, os nódulos e, enfim, quanto mais mexe, mais já assim. Enfim, aí só para dizer, né, para não ficar essa coisa assim, né? Só para dizer que é o seguinte, para concluir. Tudo isso, né, falei na casa 4, casa 8 e tal, oportunidade de transformação na vida. Todo mundo passa. Porque a vida é um aprendizado, a gente precisa transformar, a gente precisa elevar, a gente precisa encontrar quem a gente é de verdade. É isso. Todo mundo passa por isso. Para encontrar o que é de verdade. Através dessas mortes, a gente renasce e se encontra no espelho. E aí descobre que isso que a gente exigia do outro, na verdade o outro nunca ia conseguir dar. Nunca. Ninguém nunca vai conseguir. Isso é uma coisa que só você consegue dar a si mesmo. E tem outra ainda. Você só conseguiria descobrir isso através de ter passado isso com o outro. Porque sozinho você também ia ser incapaz de chegar nessas profundezas suas mesmo. Ia ser incapaz. A Dulce chegou. Oi, Dulce. Dulce, minha amiga. Depois vê se você conseguiu o horário. Olha, eu dando recado pela live. Já tá íntimo já da live. Mas é o seguinte. Nesse sentido de transformação, e aí depois a gente é até capaz... É essa questão de sair do outro lado da casa 8. A gente é até capaz de olhar para o outro, olhar para a situação e ser grato. Essa é a elevação da parada. Ser grato. A gente olha para aquilo que foi destruído, assim, e olha e fala assim, puta que... Não tem outra palavra, desculpa, gente. Eu não gosto de falar palavrão assim. Aliás, eu gosto, mas na live eu tenho que falar. Eu tenho Lua e um monte de coisa em Libra, enfim. Mas é aquela coisa, não tem outra palavra. É um puta que pariu, né? Puta que pariu, velho. Obrigado, velho. Obrigado. É do fundo da alma que Obrigado, velho. Porque se não tivesse acontecido, eu nunca tinha despertado, velho. Nunca tinha despertado. É uma coisa surreal, assim, Puta, é olhar para aquela destruição, pro escombro assim, e ajoelhar e agradecer, velho. Falar, nossa, velho. Eu tava num sono profundo, e um poder maior me deu a oportunidade de acordar, velho. Acordei, velho. Nossa, nada do que eu pensava tem sentido. Nada do que eu me apeguei até agora tem sentido, velho. Como que eu pensava aquilo? Como que eu pensava aquilo? Como que eu me ligava naquilo? Como que eu achava que aquilo era importante? Como que eu fiquei aquele tempo todo sem ver minha mãe? Como que eu... Puta! De repente eu despertei, velho. Despertei. Através... Tudo bem, Mari. Tudo bem, tamo junto.
Tamo junto. Através dessa oportunidade que a vida deu. Passei por esse portal da casa 8. É nesse sentido. E aí, voltando pro caos, né? A menina, nesse caso que ela chegou e tá com esse Plutônio na casa 9 e tal, ela tá passando por essa passagem. Só que aí pra falar pra vocês, né? Vou fazer o merchan agora. A gente tem o livre-arbítrio nesse sentido de não aprender. É isso. E aí o não aprender é continuar passando a mesma destruição. Continuar passando a mesma destruição. E a pessoa continua passando a destruição e se acostuma com a destruição, com os escombros. Ela se acostuma com aquilo. Ela se acostuma tanto com a destruição, né, no sentido de não renascer, que ela acredita que aquilo é normal. Ela nasceu para viver aquilo. Nasceu para viver aquilo. Ela cria essa resistência. Que na verdade essa resistência é o medo de abrir mão. É o medo da morte. Nesse sentido, cada 8, né? Desculpa o peso. Desculpa o peso, mas enfim. É o medo da morte. O medo de encontrar a si mesmo impede que ela faça essa passagem. E aí ela continua projetando no outro. E aí sai aquele outro, entra outro, aí sai aquele outro, entra outro. E aí sai a droga, entra a comida, aí sai a comida, entra a adrenalina, aí sai a adrenalina, entra a traição, aí sai a traição, entra... E a pessoa vai trocando o outro do outro, e colecionando escombro e destruição e lista de reparação pela vida, e manipulações e mentiras, cega, sem perceber que se ela continua passando é porque ela tem que aprender alguma coisa com aquilo. É isso. E o lance de ter o mapa astral e ter astrologia e ter alguém que consiga levar para dentro, né, dessa viagem, né, mergulhar, que eu sempre imagino, porque eu sou viajante, né, mas eu gosto dessa parada, assim, eu sempre imagino eu pegando a pessoa e simbolicamente falo assim, tá, então vamos lá, vamos. Tem certeza? Tenho. Então, segura o fôlego aí. E aí, pum, mergulha. Mergulha dentro das próprias questões, com todo respeito e reverência por mim, primeiro, pelo meu processo, porque eu tenho que lidar com o meu processo sempre, e também pela pessoa, sempre. E aí a gente volta depois. Porque só quem já foi consegue levar outra pessoa. Porque o grande lance é que não dá. Por isso que tem esse lance, assim, astrologia rasa, né? Fala, que meu signo, que o signo é tal, que o signo é tal e tal. E tem muito mais. Tem muito mais. Nesse sentido, né? Só que o transformar é um presente. Dentro desse contexto aí. Eu queria registrar esse papo. E depois disso a gente chega na casa 12, né? Um pouquinho mais leve a casa 12, como resultado dessa vivência. Tá falando de águas, né? A casa 12, e aí aí eu vou usar até o jargão dos anônimos, né? Que eles falam do 12º passo, né? Tendo tido um despertar espiritual como consequência de toda essa vivência, despertar do espírito, eu ajudo o outro no seu próprio processo. E não é porque a gente vai virar, todo mundo vai cuidar do outro, mas a gente vai entender que o significado da vida é o compartilhar, é o compadecer, é o cuidar do outro. É a virtude de cuidar do outro onde quer que a gente esteja. Né? Não é que vai fazer de graça, nem trabalhar de graça, mas é ter a humanidade e a compreensão com o outro, como resultado dessa vivência, de todo esse processo. E aí a compaixão, ela nasce, casa 12, ela nasce porque mesmo não entendendo diretamente a vivência do outro, eu sei quanto duro foi a minha própria vivência e eu sou capaz de olhar para o outro com compaixão, sem moralismo. É isso, sou humano, não é um dilema moral, que tá errado, que tá errado, que tá errado. Eu nem julgo a situação, é sem juízo, é sem julgar. Porque eu sei que quando eu passei não tinha certo e errado, era profundo demais para ser certo e errado. É muita loucura.
fazer juízo. Porque esse juízo é uma coisa moral que parte de uma defesa. Eu julgo o outro para não olhar para mim mesmo. Então eu estabeleço que é certo e que é errado, porque eu não quero olhar para mim. Mas quando eu passo por aquilo, eu tenho essa humanidade intrínseca, né? E eu olho para o outro e sou capaz de estender a mão. Ou no mínimo, ouvir. Falar, não, tá tudo certo. Tamo junto. Né? Sem julgar. Só ouvir. Às vezes é só um ouvir. Né? Dentro desse contexto aí. Casa 12. Enfim, queria agradecer esse registro aí. Né? Eu tô aqui, se deixar, né? Se deixar eu vou embora. Agradecer. E eu vou pegando um hábito também e vou registrando esses papos. Acho que para as pessoas que eu venho cuidando é importante também. Tá? Agradecer vocês que ficaram aí, os que passaram. E os que vão ver depois, né? Muita gente vê depois também. E é isso, estamos juntos, sempre à disposição aí, nesse compartilhar e, enfim, e trocar, tá bom? Beijo. Beijo.